Prepare-se para entrar em uma Roma que você nunca viu. Uma cidade de luzes, sombras e pinceladas perigosas. A Netflix traz para o catálogo O Falsário, uma obra eletrizante baseada em uma das histórias reais mais fascinantes do submundo europeu. Se você gosta de tramas sobre vigaristas geniais, arte e glamour, nas décadas de anos 70, este filme foi feito e pintado sob medida para você. O nome desse filmaço é O Falsário, a arte da enganação. Isso mesmo, gente, a miragem romana. Roma, na década de 1970, a capital italiana era o epicentro da cultura, da moda e, claro, das grandes obras de artes. É para lá a viagem. O jovem, ambicioso Tony Titirelli, interpretado por um carisma magnético por Pietro Castellitto, foi para Roma. Tony não queria apenas ver o mundo, ele queria que o mundo visse a sua arte. Mas a realidade de um artista iniciante é dura e as galerias de prestígio precisam abrir as portas trancadas para um jovem sem contatos. Foi nas ruas estreitas e nas fortes ambições e nos cafés enfumaçados que Tony descobriu que o talento puro tem um valor. Mas a ilusão vale uma fortuna. É aqui que vocês vão ver como esse cara conseguiu, fazer uma fama sendo um falsificador, lá na Roma de 1970. Muito interessante, quem gosta de filmes fatos reais, emocionantes, vai adorar esse filme, então já aperta o dedo no gostei, que é o joinha, o like, tá? O joinha aí é muito importante, você ajuda o nosso canal a divulgar para mais pessoas e mais pessoas assistirem esse filmaço aqui, tá bom, gente? Ascensão, o mestre das cópias. O filme nos conduz pela transformação de Tony. Ele percebe rapidamente que o submundo romano é muito mais vibrante, é lucrativo do que o circuito acadêmico. Ao se juntar a uma gangue especializada, ele deixa de ser apenas um pintor para se tornar um alquimista da franquia, da fraude. Gente, ele vai montar uma franquia de fraudes, olha isso. Então ele virou um alquimista, ele é um cara importante para aquela gangue ali. Tony não apenas copiava quadros, ele replicava a alma, a técnica e até mesmo o envelhecimento de obras de arte com uma perfeição absoluta. Todos que viam pensavam que realmente aquela obra era daquele pintor ali. Logo, o nome de Tony Titirelli torna-se uma lenda sussurrada entre os colecionadores e criminosos. Ele se torna o mestre da falsificação, o homem capaz de enganar os maiores especialistas do mundo. A década de 70 na Itália ficou marcada por sua audácia. Enquanto o país vivia tensões políticas, Tony operava nas sombras, inundando o mercado com belezas que nunca deveriam ter sido existidas. Gente, então ele falsificava muito e foi inundando, aí o mercado, as pessoas não sabiam qual era o verdadeiro, qual era o falso, porque o cara era muito perfeito, muito bom em pintar e fazia os detalhes dos próprios pintores originais. Então ele fazia o envelhecimento também de uma forma muito realista e deixava as pessoas confusas. E se você tá gostando, ainda não apertou o dedo no se inscrever, já se inscreve no canal, aperta o dedo no gostei aí, que é o joinha, ativa o sininho de notificações, hype o vídeo e, se puder, seja membro do nosso canal, tá? E compartilhe esse vídeo para as pessoas que sabem que vai gostar de filmes fatos reais, tá? E temos um conflito, o preço do disfarce. Mas viver uma vida baseada em mentiras tem um alto custo. O Falsário não é apenas um filme sobre crime, é um estudo sobre identidade. À medida que Tony se aprofunda na falsificação, ele começa a perder de vista quem ele realmente é e como artista original que é também. Porque ele começa a falsificar e fica perfeito os quadros dele, ele começa a embelezar o quadro como se fosse o próprio pintor, mas e as características dele, E as coisas que ele fazia, as coisas originais dele.
iam fugindo porque ele tá virando outras pessoas, né? Quando você passa sendo o dia inteiro o Caravaggio, o Modigliani ou de Chirico, o que resta do verdadeiro Tony? Esses caras, eles são pintores famosos, são pintores que já têm o nome deles. Ele passa o dia inteiro sendo essas pessoas, porque ele pinta essas pessoas. E o Tony, o verdadeiro Tony, e as artes do Tony, elas ficam cada vez mais longe de ser vistas, né? A pressão aumenta quando o submundo começa a exigir mais do que apenas quadros. A gangue se envolve em esquemas que cruzam a linha da arte e entram na perigosa política italiana da época. Tony se vê em um labirinto, onde um erro no traço ou uma palavra maldita pode significar a sua ruína definitiva. Gente, a carreira dele pode acabar a qualquer momento ali, a qualquer instante, né? E a estética e performance. A direção do filme é um espetáculo visual. A fotografia utiliza tons quentes e granulados que transportam o espectador diretamente para a Itália de 50 anos atrás. A atuação de Pietro Castigliotto é o grande destaque. Ele consegue transitar entre a arrogância de um gênio e a vulnerabilidade de um homem que sabe que está construindo sua vida sobre areia movediça. Olha que legal, é verdade, né? O cara é um gênio, ele podia estar fazendo a arte dele, podia estar tentando até pegar os traços desses pintores famosos, mas ele poderia fazer a arte dele, as coisas dele, não copiar, né? Mas ele queria dinheiro, ele queria fama e já conseguiu rapidamente falsificando quadros. E por que você precisa assistir esse filmaço que mal chegou na Netflix e já está agradando milhões de pessoas? Se está no top 10, mal chegou, se está no top 10, então milhões de pessoas estão assistindo, né? Vamos falar vários pontos aqui para você ter inspirações e ir lá assistir, tá? Primeiro, inspirado em fatos reais. Conhecer a história de Tony Cicciarelli é entender um dos capítulos mais curiosos da história do crime organizado italiano. O segundo ponto, mergulho na história da arte. O filme mostra detalhes técnicos fascinantes sobre como os grandes e as obras grandes eram e são falsificadas até hoje. Outro ponto, clima da época. A trilha sonora e os figurinos recriam a atmosfera rebelde e a sofisticação dos anos 70 com perfeição. Mais um ponto e o último ponto para você com certeza ir lá assistir. Temas psicológicos. É um jogo de gato e rato, constante entre o falsário e a polícia e os compradores enganados. Isso acontece até hoje, gente. É muito legal e além de ser um filme fatos reais, né? A maior forte influência para você assistir esse filme é que ele realmente aconteceu, né? Se você vai ver ele em 110 minutos, você vai ver ele um pouco, né, do que esse cara viveu. Imagine ele viver uma vida inteira fazendo isso, né? E vamos falar um pouco da conclusão e a verdade por trás da mentira. Até onde vai o valor de um quadro se ninguém consegue distinguir a cópia do original? O falsário nos questiona se a beleza perde o sentido quando nasce de um crime. Tony Cicciarelli viveu no limite entre a genialidade e a trapaça, provando que, às vezes, a melhor maneira de ser lembrado da história é fingindo ser outras pessoas. Não perca essa jornada visualmente deslumbrante e historicamente intrigante. O Falsário já está disponível na Netflix. Venha descobrir por que o mundo da arte, a mentira pode ser a obra mais perfeita de todas. Olha só, gente. Será que no mundo da arte a mentira pode ser a obra mais perfeita de todas? Porque realmente, né, se o cara fizer uma obra de arte e o outro cara copiar igualzinho, aquilo ali é uma mentira. Então, a obra de arte perfeita do mentiroso é copiar alguém que fez uma obra de arte muito boa, não é verdade? Daí a obra de arte perfeita é uma mentira. Essa é a metáfora que está falando aqui.
E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje, espero que vocês gostem. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento, vai estar aqui na descrição essa playlist. Lá você vai encontrar outras indicações de séries e filmes de todos os gêneros e de todos os streamings. E se vocês gostarem de alguma indicação, não esqueça de apertar o dedo no gostei, que é o joinha, o like, tá? E também deixar o comentário. E verifique se você já é inscrito no canal para você ficar sempre ligados nas novidades e lançamentos de todos os streamings. Então, se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, aperta o dedo no gostei, ativa o sininho de notificações, hype o vídeo e, se puder, seja membro do nosso canal. E é isso, gente. O canal, sobretudo, agradece muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.